Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Roger, sou aluno de administração da Unibalsas, estou no terceiro período. Meu nome é Laisa, eu estou no 5º período do curso de administração e hoje estamos com mais um episódio do CLT Cast. O assunto de hoje é a reforma trabalhista. Para falar desse assunto, nada melhor do que nosso amigo Donizete, contador na cidade de Balsas. Apresente pra gente, Donizete. Olá pessoal, me chamo Donizete, sou contador aqui em Balsas. Cheguei aqui em 2019, desde então atuo com contabilidade, resolvi empreender nos últimos 2 anos. Estamos aí para contribuir com o meio empresarial. E esse assunto, né, que a reforma trabalhista que teve início no ano de 2017, onde foi botada em prática, o que você pode dizer como os principais impactos nas empresas, que é o nosso tema, né? Perfeito. Bom, principalmente flexibilização do contrato de trabalho. Então, hoje pode-se dizer que o empregador, o empresário, ele tem um certo poder de barganha no momento de fazer o vínculo de trabalho com o empregado. Então, tanto em questão de jornada, quanto remuneração, que são coisas que estão praticamente ligadas diretamente ao dia a dia, né? Donizete, e sobre os impactos, você acha que trouxe mais impactos positivos, mais impactos negativos para o empresário? Na minha experiência, trouxeram mais impactos positivos do que negativos. Então, foram muitas mudanças. A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, porém, a partir do momento que o empresário tem o poder de barganhar algo, isso facilita muito a vida dele, principalmente. Mas não também esquecendo da vida do empregado, né, que teve assim seus benefícios também garantidos. Então, por exemplo, a gente acabou de falar de jornada, né? Antes, para você ter ali um cargo que requer uma escala, você precisaria antes de um acordo coletivo prévio entre sindicato e iniciativa privada. Hoje, o empregador ele tem a possibilidade de ditar as regras do contrato. Então, por exemplo, a Casa da Cerâmica vai realizar um grande evento na cidade e precisa ali do pessoal que vai cuidar da parte de buffet, da parte de servir as mesas no local ali onde vai acontecer o evento. Hoje, com a reforma, temos aí a possibilidade de vínculo por contrato intermitente, que é o quê? Que é remunerar com base na hora trabalhada, que antes era algo que ou era feito de forma autônoma, que isso prejudicava bastante o empregado, principalmente porque tinha um desconto muito grande na verba que vinha da empresa, e isso resguardou ele também de ter os direitos de um trabalhador CLT normal, que é ter o direito ao FGTS, férias, 13º e por aí vai. Tá, e falando um pouco mais sobre os trabalhadores, qual foi o maior impacto que deu nos trabalhadores de forma positiva ou até mesmo de forma negativa, se isso beneficiou eles? Bom, como eu te falei, tiveram sim alguns impactos negativos, mas assim, focando no lado positivo da coisa, por exemplo, o empregado passou a não ser mais obrigado a recolher a taxa sindical anual, que era proporcional a um dia trabalhado. Então você tinha que anualmente ceder um dia de trabalho seu para o sindicato da sua classe. Então, se você é do comércio, você tinha que repassar um dia de trabalho a título de taxa, né, sindical para aquele sindicato. E aí, com a reforma, houve a possibilidade do empregado se recusar do recolhimento. Então, ele encaminha uma carta, escrita a próprio punho, para o sindicato até uma data limite, prevista lá na convenção coletiva, e, consequentemente, aquele desconto ele não ocorria mais dali em diante, né? Então, de 2017 para cá, houve essa mudança principalmente. É irrelevante, assim, no geral? Pode ser para uns, mas para muita gente, um dia de trabalho é muita coisa, né? Então, por exemplo, uma outra coisa que viabilizou bastante o lado positivo para o empregado. É completamente normal e comum de acontecer que as relações, elas nunca são a mesma coisa todos os dias, todos os meses, todos os anos. Então, o funcionário está desgostoso aqui na empresa, ele consegue negociar e barganhar uma condição de saída da empresa muito melhor, que antes ou ele pedia demissão ou ele era demitido. Com a implantação da reforma, com a mudança, né, dos artigos, o que observou-se? A possibilidade de realizar-se um acordo em que nem ficou você... bem mais viável as negociações. Né? Isso. Então, por exemplo, multa de FGTS.
quando você é demitido sem justa causa, 40% do saldo você recebe na sua conta de FGTS. Você pode sacar esse valor porque você foi dispensado. Na modalidade de acordo, para não ficar tão oneroso também para o empregador, você recebe 20% da multa e pode sacar até 80% do saldo. Ah, Donizete, mas, por exemplo, o seguro-desemprego você não pode ter pelo acordo. É uma forma do governo tentar equilibrar as contas, né? Afinal, o seguro-desemprego é um recurso praticamente 100% do governo para lhe manter ali. Né? E como que tu vê essas críticas que falam que essa reforma atrapalhou e dificultou a vida do trabalhador? Eu não acho que necessariamente atrapalhou, sabe, Roger? Eu acho que é um momento que a nossa economia está vivendo, a gente precisa de mais flexibilidade, sim. O trabalho antigamente, nossos pais aí não vão nos deixar mentir, podem confirmar que antigamente era muito mais burocrático todos os tipos de processos. Ainda bem que com a reforma realizada em 2017, por exemplo, possibilitou o trabalho, por exemplo, via home office, que a gente passou recentemente por um período bem importante da nossa vida a nível mundial, né, que foi a pandemia. E o fato de, na reforma, prever a condição de trabalho por home office, viabilizou. Então você não perde o seu vínculo, por exemplo. É porque antes não podia, porque não tinha como comprovar, né, que a pessoa estava trabalhando em casa. Exato. E agora tem formas de comprovar isso, que a pessoa está desenvolvendo seu trabalho mesmo de casa, né? Perfeito, perfeito. E aí a pessoa não perde o vínculo, ela continua garantindo o ganha-pão dela e, ao mesmo tempo, o empresário que muitas vezes ou não, sei lá, não tem capacidade de ter tanta gente ali mobilizada naquele local, consegue contratar pessoas pontuais em alguns pontos e continuar se beneficiando da mão de obra. Em relação às adaptações dessa reforma dentro das empresas, como que foi? Bom, eu posso te garantir que está sendo, né, ainda um pouco complicado em alguns detalhes. Né? O Brasil ele é um país que tem um volume de leis absurda. A Constituição mesmo é um livro gigante. Então, para tudo vai ter alguma partícula ali. E até muitas vezes, para quem atua diretamente com o direito, é complicado. Existem entendimentos e entendimentos. O STF determina uma coisa hoje, para um advogado é de um jeito, para um contador é de outro, para um perito é de outro, e assim a gente segue. Mas, principalmente, na minha visão, né, eu que sou um profissional da área contábil, posso dizer que a ausência de conhecimento dos profissionais que assessoram os empregadores é um ponto fundamental nessa aplicação. Sabe, você ter uma pessoa ali que tenha um conhecimento necessário para poder fazer um trabalho mais bem feito dentro dos parâmetros que a reforma prevê, enfim, é muito desafiador até hoje. Eu acho que está melhorando sim, mas ainda precisa melhorar bem mais. E falando assim sobre a parte que é uma dúvida até da minha pessoa, sobre a remuneração, questão de hora extra, que antes você recebia pela hora extra, pelo excesso de hora trabalhada, né? E agora isso pode ser convertido em banco de horas. Banco de horas, né? Isso. Você pode falar um pouco sobre isso? O que acontece? Falando sobre horas extras. Antes da reforma, o que acontecia? O empregado trabalha a hora extra e ele tem até 1 ano para poder ter o gozo daquela hora extra. Ou recebendo por ela, ou compensando em folga. Com a reforma, esse 1 ano se estreitou para 6 meses. Então, o empresário, o empregador, ele tem que se rebolar ali para organizar certinho para não ficar nada em débito com o empregado. Porque se eventualmente aquele empregado pede um desligamento, alguma coisa, ele vai ter que remunerar na rescisão aquela verba. Cara, e falando nisso, uma coisa também que eu achei muito boa foi a questão de poder parcelar também as férias, né? Que antes ou você dava as férias ou não, e agora você pode remunerar ele, o empregado, né, pelas férias. Isso. Antes era assim, ó. Você poderia fracionar as férias em até 2 vezes, não cedendo em uma dessas vezes o mínimo de 10 dias. Então, pelo menos uma rotina de 20 dias e outra de 10 para completar os 30. O que mudou na reforma em relação a isso? Agora tu pode fracionar em até 3 vezes, sendo que a primeira não pode ser inferior a 14 dias, ou seja, tem que dar um mínimo de 15, e as outras 2 frações de férias
Lembrando, é dias corridos, tá? Não é dia útil. É dia que você começou hoje, vai aqueles dias contados. E as últimas 2 vezes você pode fracionar não sendo inferior a 5 dias. Ou seja, deu 15 dias num primeiro momento, segundo momento você, sei lá, pode decidir entre 7 ou 8 dias e no segundo 7 ou 8 dias para completar os 30. Então isso viabilizou bastante. Às vezes você tem uma viagem de urgência, você pode pedir umas férias antecipadas para se planejar melhor, é uma cirurgia, é um congresso, enfim. Ficou bem mais flexível, tanto para o empregado e o empregador, né? Exatamente. Voltando lá no início, tipo assim, com tua experiência, o que tu acha que motivou a reforma trabalhista? Cara, principalmente o momento que a gente estava vivendo, já não tinha mais espaço para a burocracia que estava antes, sabe? Eu iniciei no mercado de trabalho em 2016, como jovem aprendiz. E lá eu já percebi, embora ali já começou-se a tramitação da reforma, né, no final de 2016, mas ali, então eu já percebi o quão burocrático era o processo. Então, demorava muito tempo para você, por exemplo, eu que falo de escritório de contabilidade, demorava muito para você fazer a apuração das férias de um determinado colaborador. Uma relação de férias era coisa absurdamente difícil. Não era uma coisa tipo estalar de dedos. Hoje é muito mais prático. Hoje, com o celular, com um tablet, um computador, onde você estiver tendo internet, você já consegue fazer muita coisa, sabe? E principalmente, Roger, eu acredito que do ponto de vista do travamento do processo, dele fluir normalmente, foi algo assim que com a reforma veio para somar realmente. Foi algo necessário, né? Com certeza, com certeza. E falando um pouco sobre o que você vive, se você pode compartilhar com a gente algum exemplo de empresa que se beneficiou significativamente, né, com essa reforma toda. Perfeito. Tem um caso de um amigo bem próximo meu, ele trabalha numa empresa de seguros, sabe? Ela é localizada em São Paulo. Porém, ele é do Departamento de Tecnologia da Informação, TI. Então, ele hoje ele mora em Balsas, mas já morou no Canadá, já está cogitando ir para a Europa, isso tudo tendo o vínculo dele garantido lá com a empresa de seguros, que a gente não vai falar aqui o nome mais. É uma das gigantes brasileiras. E, quer queira, quer não, a reforma possibilitou isso a ele e a outros vários da mesma equipe dele lá, por exemplo. E como essas empresas conseguiram implementar as novas regras, né, de forma eficaz? Bom, eu comentei há pouco que a responsabilidade que eu vejo maior agora, não menos importante antes, mas maior agora, é de contratar bons profissionais para assessorar essas empresas, certo? Então, quando você tem uma pessoa que detém do capital intelectual devido e necessário para fazer o negócio andar corretamente, tudo meio que flui melhor. Então, por exemplo, hoje se investe muito mais em recursos humanos do que antigamente. Então, hoje, grandes indústrias, empresas que precisam bastante de fazer bons acordos coletivos para garantir mais anos de eficiência, né, econômica, hoje investem bastante em, principalmente, capital humano. Bons profissionais, porque as empresas entenderam que esse é o momento de não economizar mais com o conhecimento, porque tem também uma grande questão no Brasil chamada insegurança jurídica, que às vezes o teu entendimento, igual eu dei o exemplo do STF. O que seria? Por exemplo, a gente falou da questão das férias agora há pouco. O colaborador, digamos que gozou metade das férias, metade do que ele tem direito. E nesse meio tempo, para compensar a outra, ele foi desligado da empresa, ou ele pediu desligamento, enfim. Pode ser uma coisa simples de resolver para quem tem o conhecimento, mas para quem não tem, já é uma coisa que, eita, e agora? O que eu tenho direito? O que é meu dever? Então, cria-se ali uma situação de instabilidade, você fica sem saber o que fazer. Então, tendo bons profissionais para orientar, né? Você, consequentemente, consegue passar essa etapa sem maiores problemas. Tanto o empregado como o empregador conhecem seus direitos, né? Com certeza, com certeza. E quais conselhos tu daria para as empresas que ainda não conseguiram se adaptar com a reforma? Bom, estamos citando aí a possibilidade de contratar profissionais melhor capacitados, né? Mas, não menos importante,
ter pessoas-chave na empresa para tomar essas iniciativas de sempre viver atualizado, certo? Investir muito em palestras, cursos, sabe? Coisas que, de certa forma, o empregado ele vai ter ciência do que ele tem como dever e vai ter ciência do que ele tem como direito. E isso eu acredito que melhora bastante, tanto a harmonia no trabalho, como também os indicadores econômicos da empresa. Afinal, um empregado contente numa empresa é aquele empregado que sabe que seus direitos estão resguardados, que vê que o seu empregador tem planejamento a longo prazo para aquele cargo, para aquele departamento, por exemplo, entendeu? O que isso acaba até motivando, né, a equipe. Quando o empregado, ele sabe que o empregador, ele conhece, né, os direitos tanto dele quanto do empregado, né? Isso. Pois é, cara, e exatamente. o que a gente escutou muito falar quando teve esse negócio da reforma, quando teve esse assunto reforma, foi que iria aumentar os trabalhos informais, né? Que disseram que as pessoas iam, por conta que ia ficar caro, Ia ficar onerosa, né, a operação. Ia ficar bem... Realmente, assim, a iniciativa privada aumentou muito, principalmente após a pandemia, né? O brasileiro, principalmente, que é o que a gente pode falar, que é o que a gente viveu de perto, ele teve que se reinventar, né? Então, a pessoa, ela viu que o trabalho dela seria mais um que foi diretamente afetado, então ela teve que buscar um meio de realmente ter uma independência ali. Então, mas isso... A reforma veio no intuito de tentar frear um pouco o desemprego, que na época de 2014, 15, 16, estava chegando no patamar de 5%. Então, 5% de um montante total de empregados no Brasil é muita coisa. Foi até um Milhões, né? dos argumentos que eles usaram para fazer a reforma, né? Para conseguir aprová-la em tempo recorde. Aham. Porque, assim, por exemplo, a gente está passando agora, nesta data presente de hoje, a gente está passando pelo processo da reforma tributária. E assim, tá uma burocracia absurda e esse tema já vem sendo falado há muito tempo. E nunca foi, de fato, aprovado. Pois é, a aprovado. reforma foi colocada em prática depois da aprovação, até o dia que foi colocada em prática, 120 dias, né? Foi Assim, algo bem rápido, né? Foi, de fato. Nunca se viu algo tão rápido assim, na verdade, assim, principalmente com o impacto que teve, né? A gente conversou mais cedo aqui sobre os impactos. Então, realmente foi um ponto positivo, né? E vamos ver o que nos espera aí mais para frente, né? Em relação a essas mudanças. Muita coisa para melhorar, como eu já falei, mas muita coisa já melhorou, com certeza. Falando um pouco de futuro, né? Uma visão mais futura, como é que você enxerga, né, o futuro das relações trabalhistas no Brasil? Hoje, a gente vê, mas aqui... Muitos trabalhos surgiram nesse intervalo de tempo e alguns trabalhos que às vezes não tinham a relevância devida, o reconhecimento necessário, hoje se tornam fundamentais numa empresa. Por exemplo, há tempos a gente via grandes comércios, grandes empresas, não investiam sequer R$1 em marketing. E hoje a gente vê que o marketing é tão importante quanto outros setores base de uma empresa, porque está ligado diretamente vamos dizer, a perspectiva de crescimento, é a divulgação. Por exemplo, eu vejo que outra profissão que se criou após a reforma e também após a pandemia principalmente, já existia, né, mas hoje principalmente ganhou um grande destaque na sociedade, que é a questão da influência digital. Poxa, né, a gente diariamente, utilizando redes sociais, a gente percebe o quanto as pessoas conseguem obter ali um rendimento, um ganho em cima de ações pessoais. A pessoa vai ali tomar um café, dá uma filmada, faz uma campanha numa loja, enfim. Então, respondendo à pergunta sobre o futuro, né, em relação a essas mudanças da reforma, eu vejo sim com bons olhos. Eu acho que essas novas metodologias de trabalho criam mais oportunidades de trabalho. Então, ao tempo que existe o influenciador digital, existe a turma do marketing que está ali perto, existe o contador que está ali para fazer a assessoria contábil, existe o advogado que está sempre ali orientando ao que fazer, o que não fazer, de forma a não afetar o direito de ninguém, enfim, então... É aquela, né, os bastidores. Perfeito, é o backstage. E o que
Tipo assim, tu acha que seria possível ter uma coisa parecida no futuro? Tipo, uma coisa próxima à reforma? Mais ajustes na vida do trabalhador e do empresário? Tu fala, por exemplo, algumas mudanças que ainda podem acontecer. Pode acontecer? Né? Cara, com certeza. Ideal não existe. Eu já tirei isso da minha cabeça, para ser bem sincero. Porque o ideal para uma indústria de alimentos pode não ser o ideal para um agricultor. Pode não ser o ideal para um comércio de cerâmicas. Pode não ser o ideal para um escritório de advocacia. Então, como a gente está falando de muitas áreas, é uma gama enorme de áreas a serem atendidas, uma decisão impacta positiva e negativamente cada um, entendeu? Em tudo tem seus pós e contras. Isso. E aí, assim, é muito difícil você balizar isso, mas é claro que sempre pode melhorar sim, tá? E o que faz uma economia girar hoje é o micro e pequeno empresário. É aquele cara que começa realmente no bairro ali, ele tem um dinheirinho, juntou uma graninha ali, vai empreender, abre uma mercearia, ou ele faz um curso ali em alguma entidade para prestar um serviço, por exemplo, é um mecânico, é um empreendedor ali na área de manutenção, por exemplo, de ar-condicionado, que aqui em Balsas, né, tem muitas empresas nessa área principalmente. Eu tenho o prazer de fazer a contabilidade de alguns e está em ascensão. E eu vejo que isso, com o avanço da reforma, e hoje a gente colhe bons frutos, na minha visão, isso viabilizou demais o empreendedorismo, sabe? Cara, então é isso. Isso aqui pra mim hoje foi um ensinamento, né? Pude aprender muito com suas palavras. Só tenho a agradecer a você pela bola. Presença. Muito obrigado pelos conhecimentos é isso, galera. divididos. Vamos ficar atentos aos próximos episódios aí. Vamos estar falando mais um pouco, trazendo outros convidados. Um abraço.